Olá, que gostoso estarmos juntos aqui de novo. Seja o momento que você estiver chegando, sinta-se profundamente abraçado e acolhido. Foi preparado com tanto carinho esse momento, essa energia, esse espaço vibratório. Então, eu convido você a se juntar e, como se você pudesse tirar o sapato, deixar o cansaço e o estresse da semana e entra nesse espaço agora de coração aberto, pronto para receber essa energia linda que foi preparada e também para trazer sua energia especial para somar, né? Você não está junto por acaso. Mesmo que você esteja vendo em um outro dia, saiba que a gente cria junto uma sintonia e nós nos abençoamos mutuamente. Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou muito feliz que a Luísa está aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou passar para ela dar um oi para vocês. Que alegria, Luísa. E deixa eu só falar primeiro da água para quem, porventura, está chegando pela primeira vez. Né? Eu tenho aqui uma garrafinha, mas uma garrafa, às vezes uma pequenininha, hoje estou com uma grande. Mas você pode colocar uma jarra, pode colocar uma garrafa menor, maior, pode ser uma para você, ou pode ser para a família, pode pôr mais de uma, daí identificando. E essa água, ela é utilizada pela espiritualidade para trazer para a gente recursos vibracionais. Então, desde medicamentos, energias, aquilo que for necessário para o seu processo de harmonização. Esse lugar aqui que a gente se encontra, né, essa proposta aqui quinzenal, está associado ao trabalho de cura lá da BE, então é um lugar que a gente traz, em primeiro lugar, nossa alma para se encontrar com Deus, mas também para tratar da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo, e a água é um veículo maravilhoso que a espiritualidade traz para a gente para utilizar. A gente sempre convida vocês também a estarem abertos, sentirem uma sintonia com o anjo da guarda. Já daqui a pouquinho a Luísa vai fazer a prece. Já faz essa sintonização, porque também enquanto a gente estiver aqui fazendo as nossas reflexões de hoje, e depois na vibração, a espiritualidade vai também estar trabalhando com cada um de nós. E aí a gente se inclui, né, Luiz? Porque sempre falo, a gente que está aqui na frente é o que mais precisa. Então, né, gratidão pelo trabalho lindo de cura que a gente sempre recebe. E nós não estamos sozinhos, tem um trabalho tem trabalhadores lindos em casa, lá na BE, vibrando, nós somos uma única energia. Na espiritualidade tem uma equipe linda, ligada a Dr. Bezerra, ligada a Jesus. Então, né, somos muito sintonizados nesse propósito. E só para finalizar, a recomendação para tomar água, para quem não sabe, é pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café logo de manhã e antes de dormir. E se você tiver vontade de tomar mais, pode tomar quantas você precisar. E quando tiver mais ou menos um terço, um quarto, você preenche de novo e essa vibração vai sendo renovada, esse medicamento que for colocado vai estar sendo atualizado e você pode tomar pelos 15 dias até o nosso próximo encontro. Maravilha. Eu vou passar para você agora, Luiz, você dá um oi para o pessoal, já faz a prece. E eu acho que a gente vai ter que deixar o nosso microfone depois, enquanto uma estiver falando, a outra fechar para não dar eco. Mas eu vou fechar o meu depois, na hora que eu for falar, você fecha. Que alegria ter você aqui, Luiz. Olá para você que está assistindo, você que está vibrando aqui junto com a gente nessa corrente. É com muita alegria que eu estou aqui de novo, num espaço tão acolhedor, um espaço que eu amo estar, para somar mesmo e também para o dar e receber. E realmente nós somos uma corrente. Quem assiste, quem faz, quem está lá, quem está aqui. E convido vocês a fechar os olhos agora, respirar profundamente e se conectar com essa egrégora tão linda que vem nos assistir, que está aqui com um propósito maior, que todos nós possamos receber essas bênçãos de luz que vêm dos céus, para que a gente possa ter mais coragem, para que a gente possa seguir em frente com muita fé, esperança
e seguros de que somos amados por Deus, pelo Criador, e que esse amor brota de dentro da gente. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Então vamos para o nosso tema de hoje, né? Já está passando aí embaixo, para transcender a tristeza. E essa é uma conversa naquela sequência que a gente vem fazendo. Deixa eu colocar aqui para nós os slides para ajudar a gente a lembrar do que se trata. Né? Se você está chegando nesse tema pela primeira vez, eu recomendo que você assista pelo menos a primeira dessa série em que a gente fala da vergonha, para vocês entenderem melhor do que nós estamos falando. Mas nós estamos trabalhando com a proposta do Hawkins, que nos propõe estar entendendo frequências que correspondem a estados de consciência e sentimentos que a gente vivencia no cotidiano. E nós vamos conversando de cada um desses estados que o Hawkins propõe. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá a escala, e daí vocês já vão estar entendendo melhor. Então, a proposta de hoje é como que a gente transcende esta frequência da tristeza, do luto, da depressão, que também está ligada aqui enquanto um estado consciencial. Eu coloquei hoje uma escala um pouquinho diferente, porque também vai ajudando a gente a refletir, né? Mas só para rapidinho lembra que a coragem, que vibra em 200, né? Que vai de 20 até 1000, aqui é onde ela começa a ficar positiva. E aí, só lembrando, o que significa ficar positiva? Que aí a gente está em conexão com o maior, a gente tem mais que aquietamento, mais empoderamento no sentido de se sentir capaz de manifestar, escolher, vibrar. A gente tem mais vitalidade, a gente tem mais positividade e a gente atrai abundância. Né? Abundância não só no sentido do dinheiro, mas abundância de tudo, abundância de relacionamentos positivos, de criatividade, de prazer, de leveza, de sintonia, de oportunidades, de um modo geral. Então, a nossa meta é cada vez mais conseguir preponderar vibrando nessas frequências mais altas. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que encarar essas que são mais desafiadoras. Não dá para querer fugir delas. Então, se a gente compreende, a gente passa por elas, e passar por essas frequências é humano, todo mundo passa, todo mundo tem muito disso ainda guardado na alma como resquício, seja de outras vidas, seja dos nossos ancestrais, seja da nossa infância, né, dos nossos traumas, dos nossos desafios não compreendidos e transformados. Então, não tem jeito da gente dizer não vou passar. Mas que se a gente entender, a gente, né, eu falo sempre, a gente não atola. Então, o importante é entender para não ficar preso. E aqui embaixo, né, como a gente conversou da última vez com o Eduardo, é onde está o nosso ego. Aqui está nosso eu superior. Aqui nessas frequências mais baixas está o nosso ego. Aqui a gente tem negatividade, desconexão consigo, com Deus, com o outro, uma mente barulhenta, né? Pouca vitalidade, pouca capacidade de intervir criativamente na vida, que a gente se sente mais vítima da vida, que a gente cria a vida que a gente deseja. Então, nós estamos hoje falando da frequência que vibra 75, que fala da tristeza. Qualquer um desses temas aqui para baixo, vergonha, culpa, apatia, já tem lives que a gente gravou. Se você não viu, dá uma olhadinha lá que tem coisas interessantes. Mas vamos falar então da dor, da tristeza, do luto, né? Que vibra nesse 75 e que está relacionado principalmente com situações de perda. Perda aqui que a gente fala não é apenas no sentido do luto da desencarnação de alguém próximo, querido, mas da perda de algo que a gente deseja, anseia, ou tem a compreensão de que viver sem isto não dá certo. Então,
Desde, por exemplo, a realização de um sonho. Eu tinha uma meta, eu tinha um sonho, eu queria estar vivendo isto, e eu sinto que não posso, ou que eu perdi a capacidade de manifestar isto. Aí eu vou para esse lugar de tristeza, de luto, de dor. Mas também o luto da perda transitória, né, daquela condição de alguém que desencarnou, às vezes de um bichinho, né, às vezes de um trabalho, às vezes de uma parceria, de um relacionamento. Enfim, situações como essa vão levar a gente a encarar esse sentimento de tristeza, que é muito humano. Então, ela é completamente normal por períodos curtos. Faz parte da vida, é o tom da vida. Ela dá o nuance da vida. Os budistas falam com muita sabedoria disso. Se a gente tentar evitar a tristeza, na verdade, a gente está fazendo ela voltar para a gente. Então, evitar no sentido de resistir não é uma boa ideia. Né? Os sentimentos, eles se resolvem na medida em que a gente permite que eles cumpram os seus ciclos. Mas que a gente entre em contato com esses sentimentos de uma maneira tranquila, sem mergulhar, né? Sem atolar. O problema é quando isso vira um estilo de vida. Isso é a fala do próprio Hawkins, tá? Ele que está descrevendo aqui. Então, você passa a viver olhando para a vida com perda, com luto, com desânimo, com desesperança. Pessoas que têm perdas muito severas no início da vida, como, por exemplo, a morte de um pai, né, uma mãe, ou vivências traumáticas que causam luto, ou, enfim, qualquer outro tipo de perda de esperança, de qualidade de vida, enfim, ela passa a ter uma visão da vida como se a tristeza fosse o preço que você paga para viver. Não dá para viver sem tristeza. Tudo é triste, tudo é uma possibilidade de perda. E principalmente quando perdas não são bem elaboradas, a gente fica olhando, esperando quando é que a próxima vai acontecer. Né? E a gente já sabe que se a gente fica esperando que a próxima vai acontecer, a gente acaba atraindo isto também e alimentando um ciclo negativo. O Hawkins também coloca, a gente falou na live anterior, 15 dias atrás, sobre apatia. E por que ela vibra mais alta que a apatia? Porque na apatia a pessoa está paralisada. Né? Ele até dá aquele exemplo da senhora que recebeu a notícia da morte do filho na guerra. E ela fica travada, ela nem reage, ela nem quer comer. Mas aí alguém volta e fala com ela e avisa, por exemplo, que não, o filho não morreu, ele está no hospital, encontraram ele lá. E aí ela começa a chorar. Nesse momento, ela começa a ter um movimento, ela começa a reagir. Então, na tristeza, a dor da tristeza geralmente tem uma força mobilizadora. Né? Então, ela vibra um pouquinho mais alto que a apatia por conta disso. Mas ela ainda vai requerer movimento para poder sair do negativo. Então, uma das coisas para entender quando a pessoa está enroscada, né? Lembra que a gente falou, a gente passa pela tristeza, ok, sem problema, faz parte da vida. Mas quando a gente enrosca, quando a gente atola, é quando a gente vive com esse olhar, sentindo arrependimento tanto por eu ter feito algo que eu acho que não foi bom, fiz uma escolha boa, ou arrependimento no sentido, eu estou olhando para trás e imaginando, puxa, mas meu pai, se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse vendido, se a minha mãe não tivesse separado do meu pai, se a gente fica numa lamentação, olhando para trás, olhando com remorso, olhando com pesar, olhando com lamento. Esse é o lugar do atolamento. E aí, nesse caso, a gente vai precisar se sacudir e começar a olhar para a situação toda do passado com uma compreensão superior para desatolar. Né? Então, ainda compreendendo melhor, o que caracteriza esse atolamento? O sentido de irreversibilidade sobre o que foi perdido. Porque, de alguma maneira, o sentido da vida da pessoa estava associado àquilo. E o Hawkins diz, e eu acho que isso é muito bonito, que o que a gente vai ter que trabalhar para sair dessa condição é entender que o que você perdeu
não necessariamente é o sentido da sua vida. Você vai ter que resgatar o sentido da sua vida e entender que o sentido da vida pode ser resgatado se você olhar para aquilo de uma perspectiva outra, mais alta, né? Você tem que olhar de outra maneira. E também nessa condição, a nossa tendência é generalizar. Então, por exemplo, né, a pessoa perdeu a pessoa amada, né? Seja porque a pessoa terminou o relacionamento, ou porque a pessoa desencarnou, ou seja qual for a dificuldade. E ela, por exemplo, ela acha que eu perdi quem eu amava, é como se eu tivesse perdido o amor. Eu me perdi do amor. O amor não faz mais parte da minha vida. Então, é quando a gente externaliza o sentido da nossa vida num objeto lá fora e a gente não consegue mais resgatar. Então, uma das coisas mais importantes para sair dessa frequência que o Hawkins coloca é você se reconectar com lucidez com o sentido da vida. O sentido da vida nunca está fora da gente. O sentido da vida sempre está dentro da gente. Né? Se a pessoa que eu amo é muito importante de verdade, o que eu preciso me reconectar é com o amor em mim. Né? A pessoa pode não estar mais aqui, mas o amor segue estando. Então, de alguma maneira, eu preciso me reconectar com o meu sentido, colocar o sentido no lugar adequado e procurar vivenciar isso com conseguindo encontrar formas externas de viver isso de uma maneira complementar. Então, é muito importante que você, se está atolado de alguma maneira nisso, você pergunte qual é o sentido da minha vida e por que eu prendi o sentido da minha vida em perdas que eu, porventura, experimentei ao longo da minha vida. Seja na minha infância, na relação com meu pai, com a minha mãe, seja numa situação traumática, né? Às vezes, por exemplo, a perda de si próprio, né? Quando tem um trauma, uma das coisas que a gente compreende no trauma é que a pessoa se perde dela mesma. Então, o objetivo é se reconectar consigo. Eu vivi uma dor, mas eu não sou aquela dor. Eu vivi um sofrimento, mas eu não sou aquela experiência. Eu sou a pessoa que passou pela experiência, a pessoa segue vivendo, né? Então, é se resgatar. Então, é muito importante reconectar com o sentido da sua vida, entender aonde eu estou enroscada na tristeza e como que eu olho para a perda que eu acredito que tive e passo a enxergar que eu posso encontrar aquilo que eu senti que eu perdi lá fora, dentro de mim, olhando para mim, para o sentido da minha vida de um jeito diferente. Ainda falando um pouquinho do Hawkins, ele fala, na tristeza a gente vive situações de arrependimento, a gente está preso em emoção de arrependimento. Ah, por que era assim? Por que eu fiz? Por que eu escolhi? Por que meu pai? Por que, né? O processo da vida é de depressão, né? De viver uma situação deprimida. E aí ele sempre explica, na depressão também tem raiva que está guardada contra si próprio lá dentro, que você vai ter que encontrar e começar a pôr para fora, para poder ter energia, né? Porque na tristeza, lembra? Vibra bem baixo, então você está lá sem energia nenhuma. Tem que fazer a força da vida vibrar de novo lá dentro. A visão da vida na tristeza, né, nessa frequência, é trágica. Eu tendo a olhar para a vida como um processo trágico de perda. E a gente, mesmo que não conscientemente, na maior parte das vezes não, mas nesse lugar que está preso na tristeza, a gente pensa que Deus é desdenhoso, no sentido de que ele não se importa. De que por que ele deixou isso acontecer? Ele não, na melhor das hipóteses, ele é bom, mas ele acha que eu não sou bom, ele não se importa comigo, ele não é um pai que se preocupa que eu seja feliz. Por que ele deixou isso acontecer? Por que ele deixou meu pai escolher? Por que ele levou a pessoa que eu amo? E a gente sente desconectado de um amor maior que cuida de todos os detalhes e que é o nosso maior bem, né? Eu acho isso sempre bonito. Quando a gente se reconecta com uma visão de Deus positiva, a gente diz que a gente sabe que não importa o que eu tenha passado, aquilo que eu passei tem um propósito bom na minha vida, Deus quer me ajudar a encontrar esse propósito bom e reverter, né? Então tem que olhar para essa visão torta, né, que está lá no nosso subconsciente.
E aí, como elevar a vibração, então? Né? Vamos começar lá. Primeira coisa, aceitar essa tristeza e deixar que ela cumpra o ciclo. Né? Os lutos precisam ser vividos. A gente já conversou aqui sobre o luto. Mas aceitar a tristeza não é concordar com a perspectiva sombria dessa visão. É deixar que a emoção seja acolhida amorosamente, né? Permitir você digerir isto e encontrar uma perspectiva de superação. E cada um tem um tempo para viver esse ciclo. E perceber que há tristeza em você. E não que você é triste ou você é essa tristeza. Eu posso sentir tristeza, eu posso vivenciar situações de luto, mas eu não sou a tristeza, eu não sou esse luto, eu não sou essa perda. Isto passa por mim. Aqui eu gosto de novo de lembrar dos budistas, né? Que eles falam, ó, você é como um céu maravilhoso e pleno. De vez em quando está cheio de nuvens, mas as nuvens são transitórias. O céu seguirá estando aí. Então, às vezes, o nosso céu está carregado de tristeza, mas ainda são nuvens. E se você não se identificar com as nuvens, lembrar que você é céu, daqui a pouco venta e essas nuvens vão embora. Então, isso é não atolar, né? Se você chamar as nuvens de eu, você tende a atolar na situação. Outra coisa importante, que aí retomando a proposta do Hawkins, é onde você colocou o sentido e o significado da vida. Por que determinadas situações que estão te prendendo na tristeza estão... o que você projetou do sentido da vida naquilo que você perdeu? E tentar encontrar uma forma de trazer isso de volta para você, né? E olhar que não tem como você ter perdido, né? Aquela história, se nós estamos vivos, é porque a vida ainda tem sentido. A gente só precisa se reencontrar com ele. Outra coisa que o Hawkins fala é procurar o medo, que está logo em cima na escala. Deixa eu até voltar um pouquinho para vocês verem. Aqui, ó, tem a tristeza vibrando 75. Acima tem o medo. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a gente tem que encarar um medo, que, por exemplo, seja o medo de perder o sentido da vida. Ou o medo de viver uma nova perda, ou o medo de lidar com tanto sentimento de dor, ou, entende? Ele diz, bom, para eu sair da tristeza, eu tenho também que encarar o medo. Nós vamos falar sobre o medo de uma maneira mais profunda no próximo tema. E a história também de recuperar aquilo que eu projetei. Então, sentiram que perderam o sentido da vida através de algo externo, trazer o sentido de volta para cá. Então, voltando aqui, identificar que está triste é muito importante, né? Porque às vezes a gente nem fala isso, a gente vai empurrando com a barriga, tentando levar a vida, arrastando a tristeza. Então, não, tem tristeza em mim, não é que eu estou triste ou sou tristeza, mas tem tristeza acontecendo aqui, né? Acolher essa tristeza sem se identificar com ela. E buscar o próximo nível, que é encarar o medo, buscar a visão de Deus e compreendê-la melhor, né? Lembrando que Deus se importa sim com você, não importa o que esteja acontecendo com você, Ele te ama, Ele quer te ajudar, Ele quer te inspirar, Ele é misericordioso, Ele não vai nunca te punir, Ele não te quer triste, e Ele está em você, criando caminhos através da dor, da tristeza, do trauma, seja o que for. E principalmente sair da condição de vítima. Você não é vítima de nada que te acontece. As coisas que te acontecem são reflexo, né, das suas criações internas e são oportunidades de crescimento e superação. Então, isso é muito importante para a gente ser capaz de atravessar. E eu deixei aqui para a gente olhar um pouquinho a fala do Chico Xavier, né? Então, a preocupação olha em volta. Estou aqui procurando. A tristeza olha para trás. A fé olha para cima. Então, assim, a melhor maneira
da gente superar a tristeza, usando aqui a inspiração dessa pessoa maravilhosa que passou aqui na Terra e que segue nos inspirando e segue nos aqui com a gente, não mais no corpo físico, é que a gente olhe para cima, que aí é bem o Hawkins, né? A gente tem que se elevar. Por isso que eu coloquei transcender a tristeza. Transcender é olhar de outra perspectiva. O que quer que doa, o que quer que me deixe em luto, o que quer que me paralise num lugar vitimista. Se eu conseguir olhar com outra perspectiva, vai mudar. Ah, mas eu não consigo olhar sozinha, Sandra. Sim, às vezes é muito difícil, às vezes a gente realmente não consegue olhar sozinho de outra perspectiva. É aí que a gente sempre fala, é hora de procurar uma ajuda no centro, um olhar terapêutico, um livro inspirador, alguém que tem uma visão diferente para transcender. Enfim, procura uma forma de olhar sobre uma nova perspectiva. A oração, a meditação, a sintonia com a natureza nos eleva vibratoriamente, ajuda a gente a olhar sobre outra perspectiva. Né? A gente se encontra aqui juntos, como a Luíse colocou logo de cara, para criar uma sintonia nova. E o que a gente faz? A gente se eleva. E a hora que a gente vibra junto noutra frequência, a gente olha de outra perspectiva. Né? Então, quis bastante falar da proposta do Chico, porque eu acho que ela é muito norteadora para a gente dentro dessa perspectiva. Então, assim, nós temos ainda um tempinho, Luiz, se você quiser fazer um bate-bola aqui comigo, né, coloca um pouquinho, a gente vai fazendo um bate-bola para a gente trabalhar um pouquinho mais desse tema. São duas coisas principais, assim, que me vieram enquanto você falava. E a primeira delas tem a ver com o aprendizado pedagógico mesmo, que a vida é pedagógica. E quando você olha a escala, você vai tendo níveis, e o próprio Hawkins fala, vamos olhar o nível acima? Então, às vezes, a gente tem talvez uma dificuldade de pensar, já vou pensar lá em cima. Mas vamos pensar no próximo degrau da escada? Então, vamos pensar no próximo. Então, realmente é um processo pedagógico, né? E isso é muito interessante. E a gente saber reconhecer cada uma dessas emoções dentro, né, dessa escala é muito importante, porque daí você vai entendendo, quando eu faço isso, o próximo passo é esse. É igual a criança que entra no primeiro aninho da escola, vai aprendendo matemática, a hora que ela sai no terceiro ano do ensino médio, ela tem um outro conhecimento. Mas ela já não trouxe tudo aquilo aqui embaixo, porque talvez isso assustaria também. Né? Então, acho que a escala é bem pedagógica mesmo, então a gente aprender a olhar para isso, né, com carinho. Acho que esse é o amor da gente trazer, né, para cá, a gente perceber que as coisas elas se encaminham, a gente vai subindo os degraus. Eu acho que isso é muito importante. E a segunda são as deflagrações. Então, porque às vezes, vamos supor, no caso da tristeza, às vezes a gente convive com uma tristeza que a gente não percebe. A gente não percebe aquele movimento. E aí acontece algo na nossa vida que essa tristeza vem avassaladora. E às vezes a gente realmente mergulha nela e acredita na visão dela. Quando, na verdade, como o Chico falou, que a fé é olhar para cima. Às vezes o fato de eu não estar percebendo aquela tristezinha, a partir do momento que acontece um fato que deflagra essa tristeza na minha vida, me possibilita efetivamente olhar para cima. Então, às vezes esses momentos de dificuldade que a gente passa na vida realmente vem como uma lição muito grande para que a gente possa dar o próximo passo. E geralmente esse caos, às vezes que causa, né, na nossa vida, certas coisas causam, né, esse caos,
eles vêm com a proposta de, pronto, então tá aqui, vamos passar para o próximo passo. E aí esse trabalho é nosso, de observar, e o conhecimento, inevitavelmente, ele vai nos auxiliar, né? Então, a gente realmente buscar conhecer. Eu falo que a educação emocional, ela é muito importante, e a gente precisa se preocupar com ela também, né? A gente estudar realmente as nossas emoções, porque nós todos temos essas emoções. Por que não buscar, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Esse estudo, emoção a emoção, né? Para poder compreender o que a gente vive aqui dentro e acaba vivendo aqui fora por talvez não compreender aqui dentro. Né? E aí precisa ficar bem nítido para que a gente possa perceber. Então, é realmente muito interessante se a gente souber aproveitar isso, né, de uma maneira positiva, com leveza mesmo, com carinho, com calma, é muito, muito interessante. Acho que essas foram os principais elementos que vieram na minha cabeça enquanto você falava. Inclusive, me lembrei, eu estava assistindo uma entrevista de um casal que eles trabalham com a escala de Hawkins no tratamento, né, de pessoas. E eles trabalhavam com música. E a vibração da música ajudando a transmutar algum elemento ali que a pessoa estivesse sentindo. Só que aí eles explicaram o seguinte, que quando você vem com uma música de uma vibração muito alta para alguém que está com uma vibração muito baixa, isso causa um choque. Então eles perceberam que isso não funcionava. Então eles vão crescendo essa escala vibracional das músicas de acordo com o degrau que a pessoa está na vibração dela. E eu achei isso interessantíssimo, assim, achei muito interessante e mostra essa parte pedagógica mesmo. Deixa eu até aproveitar isso, porque isso é tão importante, Luíse. Muitas vezes, quando a gente, ou a gente mesmo, tá? Ou alguém que está perto da gente está em sofrimento intenso, às vezes a gente não é muito amoroso, porque a gente tenta pegar a pessoa e puxar ela lá para cima. E isso acaba sendo ofensivo, porque a pessoa não está pronta para ir lá para cima, machuca. Vibratoriamente, ela fazer um deslocamento grande é desconfortável no campo áurico mesmo, né? Então, olha que experiência bonita, compassiva, né? Que às vezes a gente fala, poxa, por que Deus já não me levanta? Porque Ele não quer te arrastar. Ele te respeita. Ele vai te dando recursos pequenininhos para que você alcance o próximo degrau. Para que você alcance o outro, que você vá inteiro para cima. Não arrasta pedaço de você que está pronto e o que não está fica para trás. Né? Então, assim, isso também nos ajuda a compreender Deus, né? E a maneira que Ele nos auxilia, que a espiritualidade nos auxilia. Lembro sempre do Dr. André falando. Às vezes alguém falava assim, eu melhorei um pouquinho. Ele, um pouquinho é bom. Né? Porque um pouquinho a gente consegue sustentar. E daí daqui a pouco mais um pouquinho, e daqui a pouco mais um pouquinho, e daqui a pouco mais um pouquinho. E que lindo que você falou da música. Muito interessante. Porque é isso. A vida faz isso com a gente, né, Luiz? Ela vai trazer a música, vai trazer a natureza, vai trazer a vibração coletiva, fraterna, vai trazer a água, né, com a frequência vibratória um pouquinho mais alta, enfim. Os bichinhos que fazem isso com a gente o tempo todo, puxam a gente um pouquinho para cima. Então, nossa, maravilhoso. Eu acho que esse recado é muito importante, para que a gente seja gentil com a gente, para lidar com as nossas tristezas, com essa delicadeza, do vibrando muito baixo para um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, mas que a gente lide com o outro, com a gente, quando a gente estiver lidando com os lutos e as perdas dessa maneira gentil e amorosa, né? E acredito também que, assim, essa tomada de consciência desses degraus, a gente ir percebendo também no dia a dia aquilo que pode nos puxar para baixo.
né? Porque às vezes tudo bem, a gente não tem a consciência e a gente acaba indo por esse caminho, né? Sem saber. Mas a partir do momento que eu me proponho a olhar e a tomar essa consciência, por que não prestar atenção, então, naquilo que me coloca num degrau abaixo, né? Então, isso é importante também. Maravilhoso, Luiz. Falar em transformação interna, não sei se vocês escutam daqui, mas estão quebrando tudo aqui no apartamento de cima. Mas no tempo certo. Agora eu passo a bola para você, Luiz, para fazer aí a nossa vibração e fecho meu microfone. Certo. É que estão quebrando nossas crenças de que as coisas talvez não pudessem mudar tanto, mas elas podem. E eu gostaria de começar, só vou abrir aqui. Gostaria de começar a nossa vibração com uma canção que fala um pouco, às vezes, sobre esse tempo que a gente pode sentir essa tristeza, que pode nos causar talvez essa ansiedade em relação às coisas. E logo em seguida eu inicio a nossa vibração. Então convido a quem quiser fechar os olhos, relaxar a mente, o coração e o corpo. Respira fundo. E agora vai ser um momento de entrega. Um momento de entregar aquilo que porventura não esteja caindo muito bem aqui no nosso sistema, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Que agora possa ser um momento de realmente se conectar com aquilo que de mais belo tem aqui dentro. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas ansiedades. Eu vou saber cuidar. Saber cuidar, eu não deixo nada na metade. Tudo vou completar, mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar.
Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. E agora, nesse cuidado, nesse amor tão grande do Criador que mora aqui dentro da gente, convide essa energia tão amorosa de Deus para caminhar com você por um jardim todo florido, um jardim enorme, com flores coloridas, flores que trazem um perfume tão gostoso. E cada florzinha que você olha sorri para você com uma energia linda. E nesse jardim tem um caminho que você vai caminhando e as flores vão te convidando a seguir em frente. Respira fundo esse perfume tão gostoso. Aproveita essa caminhada. Essas flores estão te trazendo a energia necessária para seguir em frente. Nesse caminho lá no final, você vê uma flor diferente. Essa flor é tão linda, ela te chama uma atenção e você caminha até ela, ainda respirando fundo, sentindo essa energia da terra, essa energia da vida. Ao chegar perto dessa flor, você vê que ela é ainda mais linda. E ela te convida a tocá-la. Ao tocar esta flor, você começa a sentir essa vibração que ela emana, entrando nos seus dedos, pela sua mão, se espalhando pelo seu braço. É uma energia curativa. E essa flor está trazendo para você toda a energia necessária para que algo seja curado em você nesse momento. Sinta essa energia. Ela vai se espalhando pelos seus ombros agora, pescoço, cabeça, o outro ombro, outro braço. E delicadamente a energia dessa flor vai se espalhando por todo o resto do corpo. E a energia curativa dela preenche cada espaço que você ocupa, seja ele no seu corpo físico ou no seu corpo astral. Deixa a energia curativa dessa flor chegar aonde você não vê. Respira fundo. E agora essa flor te entrega uma sementinha dela, para que você coloque no seu coração. Coloca a sementinha dessa flor no seu coração, para que essa mesma energia curativa
que já existe em você, essa energia curativa como dessa flor, possa brotar dentro do seu coração e que a qualquer momento você pode acessar. Convido cada um a regar essa sementinha. Veja que ela já começou a brotar. E essa sementinha que brotou precisa do seu cuidado. E é ela que vai te ajudar a subir degrau por degrau. Vencer desafio a desafio. Ela te traz raiz, te traz força. E conforme ela for crescendo, vai te trazendo mais coragem. Agradece a essa flor tão maravilhosa que a espiritualidade nos possibilitou visitar, nos possibilitou receber da força curativa. Respira fundo mais uma vez, visualiza esse brotinho no seu coração. E nesse momento convido você a cultivá-lo dia a dia. E na força e na energia tão pura dessa flor e desse jardim tão maravilhoso no qual a gente teve a oportunidade de estar. Pegue a garrafa de água ou posicione as mãos por sobre as garrafas que aí estejam. Sinta a energia que das suas mãos, através da energia dessa flor espiritual, vão brotar dentro dessas moléculas de água. Que a espiritualidade nesse momento acompanhe cada remédio, cada vibração, cada energia necessária a cada um de vocês. Que a espiritualidade esteja presente e que você tenha cada vez mais a certeza e a fé de que você é amado, você é cuidado e que ao tomar cada gole dessa água, esse brotinho dessa flor curativa vai receber ainda mais nutrientes. Que você receba os nutrientes necessários para crescer e para ser quem você é, um ser de luz em essência, criado com todo amor. Respira. Vai sentindo essa vibração tão boa. Vamos agradecer a espiritualidade maior que nos possibilita momentos como este, de aprendizado, momentos de imersão nessa energia vibracional tão linda, que está sempre presente, mas que às vezes a gente não consegue perceber. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Nós agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelos nossos desafios que tanto nos convidam a despertar para essa beleza e esse amor incondicional e misericordioso do Criador. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Gratidão. Deu uma arranhadinha, acho que é limpeza.
Gratidão. Foi maravilhoso. Que música linda, Luiz. Obrigada, querida. Bonita, né? Maravilhosa. Que letra linda. Deu para sentir esse amor maravilhoso de Deus, cuidando de cada detalhe. É assim mesmo que a gente consegue subir, né? Gradualmente, amorosamente, no colo desse amor que não está fora, está dentro de nós. Então, gratidão imensa, gratidão pela flor linda, e que a gente possa estar conectado com esse propósito, de estar atento aos nossos sentimentos, de estar fazendo o caminho da conscientização e transmutação, né, e transcendência de cada um desses estados com verdade, com paciência, com perseverança, com amor. Eu agradeço cada um de vocês pela presença, pela vibração, pela sintonia. Agradeço a cada um dos trabalhadores, tanto encarnados como, né, dessa equipe linda que nos assiste, todo esse carinho, todo esse amor. Para mim é maravilhoso estar aqui com vocês. Foi maravilhoso estar com você, Luiz. Obrigada pela sua energia, pela sua voz, pela sua música, pela sua contribuição. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês, cada um, né, com muito carinho e amor. E aí eu passo para você se despedir também, e a gente se encontra, né, daqui 15 dias. Eu que agradeço, porque para mim é sempre transformador poder estar nessa corrente. E é isso, eu que agradeço, porque realmente eu vejo como oportunidades de mudança, né? E espero que para cada um possa fazer sentido e que cada um possa dar um passo adiante a partir, né, dessa energia tão linda. Obrigada, muito obrigada mesmo, de coração. Gratidão, beijo com carinho para cada um de vocês.